Este mês comemoramos o Dia Mundial dos Animais. E procurando representatividade em todo canto, o Estação Livre percorreu diferentes áreas do reino animal em busca de profissionais negros para mostrar sua atuação e os desafios que eles enfrentam no mercado de trabalho. Vamos mostrar curiosidades da fauna brasileira e pessoas que trabalham diariamente para preservá-la. Dá só uma olhada. As áreas verdes de São Paulo, menos as pequenas, elas chamam muita atenção das espécies silvestres que a gente tem, né? A gente vê isso mais evidente com as aves. O golfinho-montador ele recebe esse nome devido à sua principal atividade aérea, que é a rotação, onde o animal pode dar até 7 voltas em torno do seu próprio eixo. Os golfinhos se comunicam através dos sons e também das atividades aéreas. Trabalhar com a natureza não tem preço. Você gosta? Meu, adoro. Acordar de manhã, vir trabalhar, escutar os passarinhos cantando, ver os macaquinhos saguinhos que tem aqui, nossos bichos, cuidar. É gratificante. Não se pode retirar animal nenhum da natureza. Todo animal que a gente pode ter em casa precisa ser adquirido num criadouro regulamentado. Então esse bicho precisa ser nascido, né, sob cuidados humanos. Então não, de forma alguma, pode pegar um bicho na natureza e pegar para criar. Acontece muito de algumas pessoas que pegam os animais e querem cuidar dentro de casa e às vezes dá uma alimentação incorreta, que isso vai refletir durante toda a vida do animal. Esse aqui é o Alt, ele está sendo adestrado há 2 meses, ele já está aprendendo a me alertar de crises, já está aprendendo um pouco de acesso público, o próprio fato dele ficar deitadinho aqui é um comando que a gente vem reforçando para ele. A arte ela tem um papel de transformar essas pessoas porque é a maneira mais fácil, mais rápida, inclusive, de humanizar o mundo, né? E trazer um novo olhar sobre a gente africana no Brasil, né? E para a gente conversar sobre o mundo animal, recebemos aqui a bióloga e doutoranda em ecologia Clarissa de Oliveira e o médico veterinário Augusto Renan Rocha. Boa noite, Renan. Boa noite, Cris. Boa noite, Clarissa. Boa noite, Cris. Quem dirige e principalmente quem pedala pela Marginal Pinheiros está acostumado a encontrar animais. As capivaras já são velhas conhecidas do paulistano que circula por ali, mas as margens do rio também atraem outras espécies, entre aves, mamíferos e répteis. O projeto CAPA trabalha com o resgate desses animais. A gente está aqui na margem do Rio Pinheiros, no Parque Bruno Covas, em São Paulo. Hoje a gente veio conhecer o Projeto CAPA. O Projeto CAPA, ele atua principalmente no resgate, né, desses animais, das capivaras principalmente, e também dos animais domésticos que são deixados aqui. Bom, as capivaras, elas se adaptam muito ao ambiente urbano, né? Com a urbanização, a gente tem muitas áreas verdes fragmentadas na cidade de São Paulo. Então, o rio é o habitat natural das capivaras, né? A gente tem conhecimento de que aqui no Rio Pinheiros elas acabam vindo da Billings, da Guarapiranga e acabaram parando aqui. As primeiras capivaras apareceram aqui, acho mais ou menos há uns 100 anos por aí. As capivaras, elas têm essa população grande que a gente vê na cidade, principalmente no Rio Pinheiros, porque elas têm hábitos alimentares muito generalistas. Então elas comem de tudo, apesar de serem herbívoras. E, além disso, elas não têm predadores nessa área. Então é uma vantagem para elas, nesse sentido. A taxa de reprodução delas é muito grande também. Isso faz da cidade ser um ambiente vantajoso, embora a gente tenha toda essa questão da poluição que interfere, né, na vida delas aqui. A gente tem os atropelamentos, podem devido das árvores, tem muitas questões que atrapalham todos os tipos de fauna que a gente tem aqui em São Paulo. Essa é a Bia. É uma das capivaras, uma das famílias que a gente monitora.
mais ou menos uns 300 animais, assim, desde que começou o projeto até agora, mais ou menos de silvestres é um número que a gente resgatou. Foram registrados nos últimos anos cerca de 50 espécies de aves apenas. Uma espécie de sapo conhecida também aqui, que é uma espécie de sapo cururu. Além disso, lagarto teiu, que são os répteis. E também tem as espécies de mamíferos, né? Além das capivaras. Tem o preá, tem o ratão do banhado. As áreas verdes de São Paulo, menos as pequenas, elas chamam muita atenção das espécies silvestres que a gente tem, né? A gente vê isso mais evidente com as aves. Tem uma relação muito especial com o ruído que afasta os animais. Então, quando a gente tem áreas verdes, a vegetação em volta faz uma espécie de barreira para esse ruído. E isso atrai as espécies, né? A gente consegue ver mais espécies a partir disso. Eu espero que São Paulo caminhe para um lugar que os animais tenham um habitat respeitado. Eu, como bióloga, né, eu gostaria muito que o rio tivesse limpo, continuasse esse processo de limpeza e que chegasse realmente a um rio limpo e que é habitável a todos os animais. Desde 5 anos atrás até hoje, melhorou muito, a gente percebe no cheiro, a gente percebe na qualidade da água. Melhorou muito, com certeza. Tá no caminho e melhorando, com certeza outras espécies vão vir. Que maravilha! Você sabe que a gente chega a ficar admirado, porque um lugar que parece tão poluído, trazer tanta vida... A poluição não é um problema, Clarissa, para esses animais ali? Com certeza é um problema, né? Como nós, seres humanos, nós nos contaminamos por aditivos químicos, né? Agrotóxico, outros tipos de compostos químicos que são liberados no ambiente, então é um problema, mas não quer dizer que a presença deles vai ser excluída, né? Eles vão utilizar os recursos que estão lá disponíveis, né? Como elas mostraram, né? As capivaras comendo as graminhas, né? Tem muitas aves aquáticas no Rio Pinheiros que vão se alimentar dos peixes. Como elas citaram também, né? A presença da vegetação, das árvores em volta da marginal ajuda no abafamento sonoro, então elas não ficam incomodadas, elas conseguem habitar. Conseguem ficar mais tranquilas. Isso, conseguem ficar ali. Então, mesmo com a poluição, elas vão estar presentes. Não quer dizer que elas estão saudáveis, né? Renan, vamos para o campo profissional. Você formou o Afrovet, que é um grupo de veterinários, todos negros. Conta para mim, por que essa necessidade de criar um grupo ali afrocentrado dentro da profissão? O Afrovet, né, como você falou, é uma rede, um coletivo de médicos veterinários e estudantes pretos. Foi criado em 2020, em agosto de 2020, bem durante a pandemia. E a criação dele se deu bem justamente quando teve aqueles protestos, né, na época do Black Lives Matter, quando teve a morte do George Floyd. Do George Floyd, o a gente fala foi uma coisa muito orgânica, né? Porque o que a gente observa, assim como ocorre na veterinária, como todas as profissões são consideradas mais elitistas, né? Como a medicina, o direito e as engenharias. A gente, infelizmente, ainda tem poucos profissionais pretos. Então, a partir disso, surgiu a ideia de fazer, no caso, inicialmente nas redes sociais, um grupo, né, para dar mais visibilidade para esses profissionais nas redes sociais e também para ajudar a combater o racismo. Então, esse foi o principal objetivo do Afrovet. E, assim, hoje em dia, a gente tem nas redes sociais, a gente tem mais de 10 mil seguidores, né? A gente procura fazer isso. E, assim, até agora, em novembro, a gente vai promover o 3º Simba, que é um congresso que a gente organiza, que tem como palestrantes somente veterinários pretos, né, para a gente promover essa visibilidade, para dar esse protagonismo, e ele é aberto para veterinários e estudantes independente de cor e raça, mas tem o objetivo de dar esse protagonismo. Vai ocorrer agora em novembro, justamente pensando nessas questões. Qualquer profissional pode participar, né? Isso, seria para veterinário, né, ou estudante negro. Clarissa, e você bióloga, como é que fica o seu ambiente de trabalho, tanto com essa questão de raça e de gênero, porque você também é uma mulher? Então, eu na minha área, especificamente na ecologia, eu sempre tive muita sorte, assim, de encontrar pessoas, majoritariamente pessoas brancas, né, mas que nunca invalidaram diretamente a minha
a minha experiência, né, minha fala. Eu vivo duas experiências, né, em dois ambientes diferentes. Nas universidades, instituições de pesquisa, as pessoas costumam ter um comportamento mais polido, então o racismo acontece num nível mais institucional, mais velado no dia a dia, né? Aquelas situações do dia a dia não são tão presentes. E aí, no trabalho de campo, educação ambiental, onde a gente lida com todo tipo de gente de formação, de áreas diferentes, esses tipos de situações corriqueiras, né, de invalidação da sua experiência, do seu cargo, são mais frequentes, né? E aí você tem que ter a paciência de se impor, ser assertiva, sendo educada. De descobrir como derrubar as barreiras que são colocadas no mercado de trabalho para nós profissionais negros. A gente ainda vai poder continuar conversando sobre a experiência profissional de vocês aqui no programa, mas agora eu quero trazer para vocês os golfinhos. Todo mundo se encanta com golfinhos, não é mesmo? Eu mesma me encanto. Só que além de apreciar, é também preciso proteger. E isso é o que faz o projeto Golfinho Rotador, que desde os anos 90 desenvolve ações de pesquisa, educação ambiental e envolvimento comunitário para a preservação dos golfinhos de Fernando de Noronha. A gente estipula que Fernando de Noronha, né, o entorno do arquipélago de Fernando de Noronha, existe pelo menos 3.000 golfinhos. A gente sabe disso porque em janeiro de 2014 a gente conseguiu contar simultaneamente lá na Baía dos Golfinhos 2.719 golfinhos. Então a gente especula que tem um pouco mais do que isso. Então pelo menos uns 3.000 golfinhos ao entorno do arquipélago, né, da cadeia montanhosa submarina de Fernando de Noronha. Existe a população de pelo menos uns 3.000 golfinhos, né, para mais. O projeto Golfinho Rotador, a gente é uma ONG, né? A gente desenvolve as ações de pesquisa, então durante a pesquisa a gente faz o monitoramento de ponto fixo, monitoramento embarcado, coleta genética, foto e identificação, e a gente também tem um programa de educação ambiental, então a gente trabalha em parceria com as duas instituições de ensino de Fernando de Noronha, que é o CIEB-MQE e a Aérea Arquipélago Fernando de Noronha. O golfinho rotador ele recebe esse nome devido à sua principal atividade aérea, que é a rotação, onde o animal pode dar até 7 voltas em torno do seu próprio eixo. Então, os golfinhos se comunicam através dos sons e também das atividades aéreas. Então, quando eles estão realizando essas atividades aéreas nas áreas, eles estão se comunicando entre si. É um animal que vem aqui para Fernando de Noronha para descansar, reproduzir, cuidar dos filhotes, também se proteger dos predadores. E durante a noite ele vai para alto mar para poder se alimentar. Então, é um animal que ele possui esse ciclo. Todos os dias eles retornam, né, para essas áreas de descanso durante o dia, por volta de 6h30, 7h30 da manhã. E durante a noite, né, então como começa a vir o final de tarde, à noite ele vai indo para as áreas de alimentação. Então ele funciona dessa forma. Diariamente a gente faz o monitoramento, o nosso monitoramento começa às 5h30 da manhã e vai pelo menos até umas 4 horas da tarde ou até 1 hora depois que os golfinhos vão embora. Então se os golfinhos chegarem aí embora 4 horas, a gente tem que ficar mais 1 hora, então a gente sai às 5. O monitoramento é feito de segunda a sexta e aí a gente diariamente responde 3 perguntas: se teve ou não teve golfinho, quantos golfinhos tiveram e quanto tempo eles permaneceram na área. Aqui nessa região, que é a Baía de Santo Antônio, a gente faz o monitoramento em 2 áreas, na Baía de Santo Antônio e na Baía dos Golfinhos. Na Baía de Santo Antônio a gente também coloca junto da nossa pesquisa a interação dos golfinhos rotadores com as interações, né, com os barcos, então com a atividade náutica. A contagem dos golfinhos ela é feita quando os golfinhos eles estão em deslocamento. Quando os golfinhos estão em deslocamento, eles precisam também subir para respirar, né? São animais que têm respiração pulmonar, então eles precisam subir para respirar e a gente faz como se fosse uma linha de chegada. A gente vai ter o binóculo, né? Então para observação dos golfinhos, para observação das embarcações, e a gente utiliza esse contador justamente para fazer a contagem. Então a cada golfinho vai passando, a gente vai dando cliques no contador mecânico e a gente consegue realizar a contagem dessa forma, e aí a gente vai anotando tudo em planilhas, né, personalizadas através do nosso trabalho.
Quando a gente fala de ameaça, a gente vai ter duas. A natural seria o tubarão, né, seu principal predador. E quando a gente fala das questões antrópicas, a gente vai ter o ser humano, né, justamente a atividade náutica, principalmente aqui em Fernando de Noronha, que a gente está com o turismo crescendo desordenadamente o tempo todo e crescendo cada vez mais. A gente está dentro de um parque, né, então isso já é algo que segura uma conservação, e também as ações do projeto Golfinho Rotador, tanto sensibilização na parte da educação ambiental, quanto também essas pesquisas que a gente faz, então entender a ecologia do animal, entender como é que ele funciona aqui, como é que é o seu comportamento, para que a gente consiga gerar políticas públicas, justamente dessas questões dos ordenamentos, essas questões de rota para as embarcações, né, para as canoas, justamente para que tente impactar o menos possível nos golfinhos nessa área de descanso deles. Essa reportagem maravilhosa já me deu vontade de ter férias, já me deu vontade de ir para Fernando de Noronha, já me deu vontade de tudo. Clarissa, vamos continuar falando um pouco mais sobre a necessidade de preservação dos golfinhos. A Amanda, durante a reportagem, ela falou que os principais predadores são os tubarões e também os humanos. Nós somos predadores. E ela citou até a questão do turismo, de um crescimento desenfreado. Queria que você explicasse um pouco para a gente desses perigos que os golfinhos sofrem ali em Fernando de Noronha. Existem várias ameaças, né, para a preservação não só dos golfinhos, mas dos ecossistemas aquáticos. Desde a ação direta humana, né, com a pesca, que pode ser intencional ou acidental, e até a contaminação dos oceanos, plásticos, né, óleo, tudo isso pode afetar a vida não só dos golfinhos, mas de todos os animais ali presentes. E aí, como ela falou lá no vídeo, né, o turismo náutico que afeta também o comportamento, o dia a dia desses animais. Sim. E por isso que esses projetos de conservação são tão importantes. São importantes. Né? E a gente aqui no Brasil, a gente ouve falar dos inúmeros cuidados que já são tomados para que o turismo na região de Fernando de Noronha não seja predatório. E ainda assim a gente está interferindo na vida dos golfinhos. É isso mesmo? Com certeza, né? Porque quando envolve uma atividade econômica, existe um balanço que nem sempre é favorável. A conta não fecha, né? E não é favorável para a vida silvestre, né? Por isso que é importante aliar pesquisa, educação ambiental, um projeto bastante completo, né? Como é o projeto do Golfinho Rotador. Que bacana. Renan, você é veterinário, a gente aqui na cidade, a gente está acostumado a conhecer o atendimento do veterinário com os pets, né? Cachorro, gato, mas a gente não sabe muito do cuidado, a gente está distante desse atendimento do veterinário com animais da vida mais selvagem. Conta um pouco pra gente dessa atuação. Quando a gente fala da vida selvagem, a gente pode falar mais na parte de conservação, o papel do médico veterinário seria mais na área que a gente chama de medicina veterinária da conservação. Qual seria esse objetivo, né? A gente conseguir estabilizar as populações dos animais que vivem na natureza, né? Para que não ocorra nem a extinção desses animais, ou seja, que não tenha indivíduos, né, presentes na natureza, e nem ocorrer a diminuição drástica da variabilidade genética. De repente você pode ter animais, mas de repente animais que são, tem laços consanguíneos, né? Então daí para frente a gente não vai conseguir manter uma população de vida livre e saudável. E no caso, o papel do médico veterinário, nesse caso, a gente trabalha com outros profissionais, muito com os biólogos, né? Mas principalmente com a parte de coleta de exames laboratoriais e também com a parte de reprodução, para garantir o bem-estar desses animais. Bom, e hoje ainda tem cobra, cachorro, falcão, tem muito mais. Não sai daí que eu já volto. Estação Livre de volta, falando hoje do mundo animal e recebendo aqui Augusto Renan Rocha e Clarissa de Oliveira. O Instituto Butantan, aqui em São Paulo, é reconhecido como o maior produtor de vacinas e soros da América Latina.
Nós devemos a ele, inclusive, o desenvolvimento de uma das vacinas contra a Covid-19, a Coronavac. Para além disso, o Centro de Pesquisas Científicas é um importante polo de estudo e de preservação de répteis. O nosso videorepórter, o Lucas Veloso, fez uma visita ali no local, só que ele passou um pequeno sufoco. Vamos dar uma olhada? Eu estou aqui no Butantã desde 2018. Eu trabalho no Laboratório de Ecologia e Evolução. E meu trabalho é com os animais, no repitário, no serpentário. Eu cuido do manejo, a higienização do local e também a observação das espécies, né? O repitário e o serpentário é a área expositiva do Laboratório de Ecologia e Evolução. Ou seja, é onde que as pessoas podem ver, né, os nossos animais e tal, e ver eles em vida livre. O comportamento deles, o dia a dia. A gente, faz o cenário todinho para ele ficar mais à vontade e menos estressado possível. Então, esse aqui é nosso repitário, né? Onde a gente está com os quelônios e lagartos, né? Os nossos animais terrestres e aquáticos. Eu vou dar um exemplo de jabuti aqui para vocês. As pessoas que criam o jabuti em ambiente doméstico, às vezes o jabuti não tem todos os nutrientes necessários. Esses calombinhos aqui no casco deles é devido à falta de sol e de proteínas. Por isso que eles ficam assim meio que deformados. Não é legal. Esse aqui é o nosso teiu. A espécie dele é Salvator meriani, né? Eu tô segurando ele assim, é mais para contenção dele mesmo, porque você vê, eu travo as pernas dele aqui e aqui, porque o teiu, ele é meio arisco, né? A gente segura ele desse jeito, dessa maneira, pra gente evitar tomar meio mordida ou machucar o animal também. Ele gosta de clima quente, entendeu? No frio eles hibernam. Fica 2, 3 meses hibernando, mas no calor eles são mais ativos. Essa aqui é uma tartaruga mordedora, né? Uma quérida. Ela não é brasileira, é um animal norte-americano, né? É um animal que você tem que ter muito cuidado no manejo dele, né? O nome já diz, mordedora. E ela dá bote em ser humano, não? Sim, para trás, para frente, para o lado. Ela tem um pescoço enorme. É a jiboia, né? Ela não é peçonhenta, mas ela morde. O manejo que a gente faz com o gancho mesmo, primeiramente a gente tira o apoio dela aqui da parte da frente, né, da cabeça, para que ela não possa se movimentar, tá vendo? Ela tá tentando fugir. A cobra em si, o pessoal tem muito medo de cobra e tal, mas a cobra ela só ataca para se alimentar, né, para comer, ou se ela se sentir ameaçada. Se você vê uma cobra ali, se você não for mexer com ela nem nada, ela não vai te atacar assim de graça. Tem gente aí? Aí, você não tá vendo aqui? Não. A dela aqui, ó. Ah, meu Deus. E essa mata, hein? Nossa, eu pensei que era zoeira. Então, essas são as nossas jararacas, né? É um animal, você pode ver, um pouco mais escuro. Essa é uma das mais comuns que tem aqui no Brasil, apesar de ter mais de 20 espécies de jararaca. Tá. São animais de habitat noturno, né? Então elas saem mais para caçar à noite e tal. E a jararaca, aqui no Brasil, é a espécie que mais causa acidentes, né? Porque ela é muito comum, principalmente na área rural. As pessoas pisam nela, trabalhadores e tal, aí acontece muito. Trabalhar com a natureza não tem preço. Você gosta? Meu, adoro. Acordar de manhã, vir trabalhar, escutar os passarinhos cantando, ver os macaquinhos saguinhos que tem aqui, nossos bichos, cuidar. É gratificante.
Lucas, nós te poupamos. Nosso vídeo repórter, ele não é muito chegado a répteis, mas com a ajuda do pessoal ali do Butantan, até que deu tudo certo com ele e a reportagem ficou maravilhosa. Renan, olha que loucura, os répteis, eu achei maravilhosos, eu gosto muito desses animais, mas eles causam muita repulsa nas pessoas, né? O Lucas, durante a gravação dessa reportagem, passou medo o tempo todo. O que acontece? Então, Cris, como foi falado na reportagem, né, esses animais, assim como todos os outros, né, eles só vão atacar se eles se sentirem ameaçados. Né? Então, é importante, primeiramente, a gente entender, respeitar esses animais, saber que eles têm uma função biológica na natureza. Então, primeira coisa, respeitar o animal. Né? Que, como foi falado, muitas pessoas têm repulsa, têm medo, mesmo quando vêem esses animais na televisão ou quando estão longe, quando não oferecem nenhum risco. Então, a primeira coisa, entender que esse animal tem um papel muito importante na natureza. Clarice, a gente sabe o fascínio do ser humano de muitas vezes ter um animal desse dentro de casa, e o próprio profissional falou de como isso é prejudicial, mostrou o casco ali do jabuti. Por que é importante que a gente mantenha esses animais no habitat natural? Bom, como o Renan falou, né, eles têm um papel na natureza. Além disso, como foi falado, né, às vezes você não tem um manejo apropriado, né, uma pessoa comum ali na sua casa não tem um manejo apropriado, vai colocar em risco a vida daquele animal, pode colocar a vida de outros animais, de pets, né, a partir da transmissão de doenças. Então, existe uma série de fatores que atrapalham, né, o equilíbrio dessa espécie, além de estimular o tráfico, né, de animais silvestres, que é prejudicial para o meio ambiente de uma forma geral, né, para a manutenção da espécie, várias questões que o Renan já falou também, do controle populacional, de como se dá, né, o controle da conservação dessas espécies na natureza. A gente falou ali antes da reportagem, Renan, da importância do Instituto Butantan na criação da vacina da Covid-19, da Coronavac, né? E a gente sabe que muitos desses animais que estão ali no Instituto são utilizados para a criação de medicamentos. Dá para a gente conversar um pouquinho, falar um pouco sobre esse trabalho do Instituto? Sim. O que eu poderia dar como exemplo, né? A gente tem vários animais, vários venenos de animais que foram utilizados para a produção de medicamentos. Então, por exemplo, falando até de serpentes, né? Se não me engano, na década de 60, o veneno da jararaca foi utilizado para produzir medicamento para controle de pressão. Olha então, só. a gente vê a importância do estudo, né, desses animais, a preservação deles. E hoje já não se utiliza mais, hoje já são outros medicamentos. Isso, exatamente. Mas a importância foi que essa medicação, né, esse veneno, serviu como base para as próximas medicações. A gente tem diversos outros usos de venenos de animais, né, que são utilizados para a produção de medicamentos. Bora agora para Sergipe. Sabe por quê? É que em Itabaiana, o Parque dos Falcões se tornou um ponto turístico, onde os visitantes podem ter contato com mais de 300 aves de rapina de 33 espécies diferentes. E o local é uma instituição de preservação e reprodução, que recebe animais de órgãos ambientais do país inteiro. Meu nome é José Priscila Mendonça Costa, sou fundador do Parque dos Falcões e minha história com essas aves começou há 40 anos atrás. Então é um local que recebe animais de órgãos ambientais do Brasil inteiro, e aqui esses animais recebem cuidados, quando possível são devolvidos à natureza. Né? Quando a ave chega, a equipe avalia os veterinários, geralmente tem animais machucados, a gente trabalha de acordo com cada animal. Dentro do parque nós temos 33 espécies de ave de rapina diferente. E tem título, está com 40 anos. A primeira foi ela que me ensinou tudo sobre a ave de rapina. Eu ganhei o ovo dela quando eu tinha 7 anos de idade. Ela foi com tudo e ela começou. Bom, o Parque dos Falcões se tornou um local turístico, virou referência mundial na criação, reprodução e preservação de aves de rapina. E as pessoas podem visitar esse local agendando, e aí depois a pessoa vai ser guiada para conhecer viveiro por viveiro, saber um pouquinho da história de cada bicho, como ele veio parar aqui, algumas curiosidades sobre a espécie. E aí, terminando, o pessoal vai poder ter um contato mais próximo com algumas espécies, e aí depois admirar esse pôr do sol bonito que daqui a pouco vocês vão ver. O
principal característica de uma ave de rapina é o ato dela predar e se alimentar de outros animais. Então são bichos que evoluíram, tem todo um aparato técnico justamente para empreender isso na caça e conseguir garantir seu alimento. Então dentro do grupo de aves de rapina hoje a gente tem corujas, gaviões, falcões, né, e as águias. Tem também os urubus, né, há discussões, mas são considerados aves de rapina também. A tradução do nome rapina é como se fosse raptar, né, então são animais que caçam outros animais. Vários tipos de voo. Esse é um voo de lure, é um voo de treinamento para devolver uma ave para a natureza. Os falcões tem um assador aéreo, então todo treinamento, toda a asa dele na presa é principalmente aéreo no ar, então tem que ter um treinamento aéreo. Essa ave só vai estar pronta para a natureza quando ela estiver mais ou menos rodando, sem pousar 200, 300 batidas lure. A gente vai desenvolvendo uma relação com a ave e se baseia muito na confiança e na relação de comportamento do bicho com a gente. Então o bicho precisa realmente estar adaptado ao nosso convívio para justamente sempre que realizar os voos, retornar ao punho. Não se pode retirar animal nenhum da natureza. Todo animal que a gente pode ter em casa precisa ser adquirido num criadouro regulamentado, então esse bicho precisa ser nascido, né, sob cuidados humanos, então não de forma alguma pode pegar um bicho na natureza e pegar para criar. Imagino que a gente possa cada vez mais ajudar um número maior de aves. Porque aqui é coração de mãe, sempre cabe mais um. Assim, eu sou apaixonado por ele, por o voo dele, eu convivi com aves, eu vivo para ele, eu sou feliz, eu faço parte da minha vida, eu não sei viver sem ele, entendeu como é? Só ver uma ave voar para mim é tudo. E é com a beleza dessas aves que a gente faz agora uma pausa rapidinha, mas eu ainda vou voltar porque tem muita fauna brasileira aqui no Estação Livre. É bem rápido. Como é linda nossa relação, pode ficar comigo que é melhor assim, deixa eu ficar contigo que é pior sem mim, você é o sol e eu o mar. O Mundo Animal está no Estação Livre de hoje e eu recebo aqui Clarissa de Oliveira e Augusto Renan Rocha. Criação de animais silvestres em ambiente doméstico sem licença é crime. Se você por acaso encontrar algum pela cidade que precise de assistência, a melhor coisa a se fazer é acionar o Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres, o CEMACAS. Lá, os bichinhos são cuidados e, assim que possível, eles são devolvidos ao seu habitat natural. Esse é um centro de triagem e reabilitação de animais silvestres da Prefeitura de São Paulo. Então, recebe animais de apreensão e animais de entrega voluntária. As espécies que mais chegam, sem sombra de dúvida, de apreensão, são os passarinhos, os passeriformes. Seja de vida livre ou seja de cativeiro, são as aves, nosso carro-chefe. Só ano passado a gente recebeu mais de 6.000 animais, foram quase 6.400 animais. Esses animais que chegam, então tem toda uma avaliação clínica deles e depois eles passam por um processo de reabilitação em recinto externo, onde eles formam um bando, eles treinam um voo e aí sim a gente, veterinário, a gente avalia se esse animal tem condição de ir para a vida livre ou não. Se a gente for pensar na evolução e na adaptação desses animais, até eles estarem acostumados com o ambiente que eles vivem, às vezes eles levam milhares, centenas de milhares de anos para se adaptar a uma região, a um ecossistema. Com a urbanização, eles precisam se adaptar de uma maneira muito mais rápida e por isso tem esse encontro de convivências entre humanos e animais silvestres. Eles estão precisando se readaptar, se reaprender como viver no meio de prédio, no meio de praça, no meio das casas. Então é comum a gente encontrar eles, a incidência deles aumenta mesmo. O principal é perceber, proteger esse animal, de forma que se tiver algum predador próximo, um cão ou gato ali de olho, tentar cercar esse lugar e enquanto cerca esse lugar, já entrar em contato com o WhatsApp da Divisão de Fauna e aí eles vão te orientar de como proceder.
mantém um animal silvestre oriundo de vida livre ou de um criador não legalizado, ele está sujeito a penalidades. Então, se a pessoa é denunciada, né, e se ela acha que ela mantém o animal, né, de uma maneira boa ou não, esse animal é apreendido e é trazido para nós. E aí sim tem uma penalização. Se ela entrega esses animais de maneira voluntária, não tem nenhum impacto para ela, né, não gera nenhuma multa, né, nenhuma penalidade. Hoje em dia você pode adquirir um animal silvestre legalizado de um criador autorizado pelo IBAMA, com nota fiscal. Então, para você circular com esse animal, ele tem a documentação, ele está identificado com microchipagem ou com anilha. É imprescindível que tenha um lugar desse para receber de forma gratuita, né, esses animais. E para dar a destinação correta e para fazer o manejo correto, acontece muito de algumas pessoas que pegam os animais e querem cuidar dentro de casa e às vezes dá uma alimentação incorreta, que isso vai refletir durante toda a vida do animal. Hoje em dia, a gente tem muitas pessoas que não conseguem nem cuidar de um cão e de um gato, que são animais domésticos, né? E imagina de um animal silvestre, que não passou por nenhum processo de domesticação, que tem dietas exclusivas, e não ter isso faz com que a gente tenha uma alta mortalidade, então, desses animais que não conseguem chegar, não conseguem ser resgatados e chegar nesses centros de triagem. Bom, gente, se você encontrar um animal silvestre por aí, você já sabe o que fazer. Entre em contato com o plantão telefônico do Semacas, que é no 011 952 200219. Renan, será que a gente pode citar aí alguns animais silvestres que as pessoas costumam ter em casa, mas não deveriam? Eu acho que é importante a gente também falar o que seria um animal silvestre, né? Muitas pessoas não entendem. Então a gente fala assim que animal silvestre seria aquele que, no caso, pertence à fauna brasileira, né? A gente conseguiria, então, encontrar dentro do nosso território. Então, no caso, a gente pode dar como exemplo alguns biomas, né? Então, animais que tem na Mata Atlântica, na Amazônia, no Cerrado. Esses seriam os animais silvestres. Só que acontece, como foi falado na reportagem, muitos desses animais são criados de forma ilegal em casa. Então, assim, para a pessoa ter um animal em casa que possa realmente ser de estimação, ser um pet, como se fala hoje em dia, tem que ser um animal legalizado, comprado ou em uma loja ou algum criador do IBAMA, tá? E assim, esses animais como você pediu, né, é assim, muito comum papagaio verdadeiro. Quem nunca encontrou alguém, né, alguma avó que tem papagaio verdadeiro? Sim. Ou um jabuti, por exemplo. E as aves canoras, né, que são os passarinhos, né, que cantam. Olha. Então, como exemplo, a gente pode dar o canário, o trinca-ferro, também chamado de picharro, que é muito comum ainda as pessoas terem como de forma ilegal. Então, se a pessoa quer ter um animal silvestre como pet, ela tem que comprar realmente um criador legalizado. Não pegar da natureza, como foi falado, é crime, né? Renan, existe uma lista de animais silvestres que podem se tornar domésticos? Porque, por exemplo, eu não vou conseguir comprar um macaco, vou? Então, essa questão de animais silvestres tidos como um pet, né, é bastante polêmica. Então, assim, antigamente era mais aberto, tinha uma lista maior, e hoje em dia já tem algumas restrições. Então, por exemplo, hoje em dia tem alguns répteis que você não pode mais comprar. Quem já comprou anteriormente não tem problema, já não é mais vendido. Então, assim, tem algumas aves que são mais comuns, né? Por exemplo, papagaio, arara, né? Que são mais comuns. Algumas espécies de saguis também podem ser vendidas, né? Mas, assim, depende muito da espécie. Então, tem que olhar, no caso, a lista do IBAMA, que muitas vezes acaba alterando de acordo com a legislação. Então, é importante estar atento a isso. E, assim, para quem vai ter um animal, um pet, né? No caso, silvestre, que seja legalizado, é importante a pessoa ter ciência que não é um cão, um gato. Então, ela tem que procurar informação para saber as necessidades que esse animal precisa, que é um tratamento totalmente diferente, né? É completamente diferente de um cão, de um cachorro. Mas eu, por exemplo, se eu tenho um animal desse e esse animal fica doente, eu preciso de algum cuidado, eu vou num veterinário comum ou tenho um veterinário especializado para esse atendimento? Quando esse animal fica doente, ou até de forma preventiva, é sempre importante você procurar um veterinário especializado, né, que tenha, no caso, o curso, né, pós-graduação, nessa parte de clínica de pets não convencionais. Porque, assim, o que eu vejo na minha rotina clínica, que eu atendo também pets exóticos, cães e gatos também, mas pets exóticos em domicílio.
O que é mais comum, a gente vê animais doentes devido ao erro de manejo das pessoas. Sim. As pessoas têm aquele desejo de ter, mas não sabem como cuidar. Mas não sabem como cuidar, né? Exatamente. Agora, Clarice, a gente está vivendo aqui no Brasil, principalmente aqui na região sudeste, uma onda muito forte de calor. E eu imagino que se nós, seres humanos, somos tão afetados, os animais, a nossa fauna também seja afetada. A gente está numa fase muito crucial de cuidados do nosso meio ambiente. Eu queria que você trouxesse para a gente o que a gente pode fazer para tentar reverter essa crise climática que já se iniciou não só no Brasil, mas no mundo todo. Bom, eu acho muito complicado a gente buscar soluções individuais, né, para um problema que ele é essencialmente coletivo. E tem muitas pessoas, né, que buscam mudar a sua forma de consumo no seu dia a dia, deixar de comer carne. Enquanto eu crescia, na década de 90, tinha aquela história do tempo para você tomar banho, para você escovar os dentes. Tudo isso a gente pode ter a impressão de que tá ajudando, né? Mas são ações muito pequenas se a gente for pensar num contexto geral, né? Geral. É importante a gente mudar a nossa cultura, a cultura do dia a dia, mas enquanto as grandes corporações, né, um grupo pequeno de pessoas que decidem como os recursos naturais são explorados e como o consumo desses recursos é imposto para as pessoas de uma forma geral, enquanto esse grupo de pessoas não mudar a forma de exploração desses recursos, a gente não tem muita solução, assim. Então, numa escala muito grande, o agronegócio, uma indústria, polui uma água que vai ser utilizada por uma população inteira. O tempo que essa população deixa a torneira ligada não afeta muito pouco, muito né? menos, né? É sobre a gente estar num país onde a gente está vendo a população, os povos originários, serem dizimados pela colocação do mercúrio na água por conta de um garimpo que é muitas vezes ilegal, mas que estão lutando para que se torne legalizado, né? Uhum. É sobre atrasos também que a gente tem assistido por aí. Bom, agora eu quero trazer para vocês um velho clichê, tá? Porque o cachorro é o melhor amigo do homem. Ele ganha ainda maior significado, esse clichê, quando a gente fala em cães assistentes para pessoas com comorbidades, que é o caso de autismo. Cães bem treinados se tornam aliados no controle de crises e no acolhimento emocional. E a gente agora vai conhecer o Altier, um Border Collie, que está amparando a criadora de conteúdo Camila Bacari. Esse aqui é o Alt, ele é meu cão de assistência em treinamento. Ele é um filhote de 9 meses que chegou para me prestar suporte no dia a dia, me trazer mais autonomia por conta do meu diagnóstico de autismo e algumas comorbidades que eu tenho. Ele chegou com 6 meses, ele chegou um pouco depois do padrão, geralmente os filhotes vêm de 2 a 3 meses. Ele está sendo adestrado há 2 meses, ele já está aprendendo a me alertar de crises, já está aprendendo um pouco de acesso público, o próprio fato dele ficar deitadinho aqui é um comando que a gente vem reforçando para ele, porque no dia a dia, quando ele estiver em serviço, quando ele estiver com esse colete, ele entende que ele está trabalhando e que ele vai precisar abstrair de algumas coisas, né? De pessoas, de barulhos, e é isso. Então, ele pode não só parar autolesões com lambidas, com focinho, fazer terapia de pressão, que é quando o cachorro sobe aqui na gente e aí o peso dele, né, acaba trazendo conforto para a pessoa que está em crise. E pra gente que é autista, a pressão, o peso, ajuda a aliviar crises, principalmente quando são crises explosivas que a gente conhece como meltdown. Eu recebi meu diagnóstico de autismo tardiamente, como muitas pessoas recentemente, né? Foi no fim do ano passado. Eu sempre me senti uma pessoa diferente de todo mundo. Com 6 meses de idade, quando tinha fogos de artifício, eu já batia a mão na cabeça, eu chorava muito pelos relatos da minha mãe. Ao longo da minha vida, conforme eu fui virando criança, fui crescendo um pouco, qualquer situação de barulho, de coisas que pudessem me ferir, a minha reação sempre foi colocar a mão na cabeça e eu ficava batendo as mãos na cabeça. Até que no ano passado eu comecei a ter sobrecarga em cima de sobrecarga, que é quando o corpo simplesmente fala cansei. Fala, ai,
chega, se você não parar, eu paro. Até que eu recebi a recomendação de um cão de assistência, onde eu não fazia a menor ideia do que era um cão de assistência. Então, ele vai ser treinado também para buscar remédios quando necessário, buscar ajuda, abrir portas, dentre outras atividades que aí serão bem direcionadas aí para minha rotina do meu dia a dia. Com o Alt, hoje a gente está totalmente focado nos treinos dele. Quando a gente está falando todo esse processo de adestramento, também começa a ser prazeroso para o cachorro, porque a gente vai desenvolvendo vínculo. Então, ele começa a me ajudar porque ele quer me ajudar, não porque necessariamente ele entende que ele está trabalhando e que aquilo está sendo uma coisa maçante para ele. Sim, eles têm uma data limite, né? O cachorro, a partir dos 7 anos, ele já não trabalha mais. Então, ele vai viver a aposentadoria dele até, né, o dia da partida dele. Eu tive uma sobrecarga porque eu passei muito tempo na rua e eu não estava reparando que eu estava sobrecarregada. Eu estava, na verdade, sentada aqui no chão da sala mesmo. Quando eu me senti minimamente melhor para conseguir levantar e deitar na cama, ele levantou e ele foi até lá, ele subiu na cama e ele começou a me lamber minha mão. Ele ficou olhando pra minha cara e aí ele deitou na minha barriga e logo em seguida ele deitou e virou de costas pra mim, dizendo, olha, eu tô aqui. Então ele tá me trazendo autonomia de volta. Tudo que eu deixei de fazer, ele tá me trazendo isso de volta. Eu não consigo mais imaginar a minha vida sem ele. Alt, junto. Muito bem, junto. Junto. Muito bom! Bom garoto. Alt, que legal, Alt. Renan, qualquer raça de cachorro pode ser este trabalhador, dar esse auxílio para uma pessoa com uma comorbidade? E queria entender um pouco mais do que ela fala de aposentadoria. Por que só 7 anos esse cachorro trabalhando? A gente não tem como delimitar nenhuma raça específica para fazer esse trabalho. Assim, o que se busca é assim, um animal que tenha o perfil, né? Tenha um comportamento adequado para que ele possa ser socializado e depois treinado para desenvolver essas atividades. O que acontece, geralmente se prefere cães de raça, porque geralmente dentro da raça a gente tem alguns comportamentos mais definidos, alguns temperamentos mais definidos, e dentro disso a gente vai procurar um indivíduo, um animal que seja mais adequado. Então, por exemplo, eu posso ter um Border Collie que ele seja muito agitado e não seja adequado para essa função. Mas eu posso ter um cão SRD, que são chamados sem raça definida, são os vira-latas, né? Que possam ter um temperamento adequado. Então vai variar muito de acordo com o indivíduo, com o animal. Sobre a aposentadoria, geralmente tem esse limite de 7, 8 anos, que a partir dessa idade eles começam a ficar idosos. Então eles começam, né, pode ter alguma doença, algum problema, né? Então por isso é necessário aposentar para que ele possa descansar, que a partir dessa idade não vai conseguir ter o mesmo desempenho que ele tinha inicialmente. E às vezes me parece que é um trabalho, não sei se você sabe disso, Clarice, se você podia responder pra gente, meio cansativo para o cachorro, porque assim, ele precisa ficar em alerta o tempo inteiro, é isso mesmo? Eu imagino que deve ter alguns momentos, né, como ela falou, que tem horas que ele tá com colete, sem o colete, mas ele precisa ficar em alerta, né? Acho que até por isso que tem esse caráter de pensar no tipo da raça, né? Porque, como mostrou o Border Collie, já é um cachorro que tem funções, né? Há anos, há séculos, não sei, tem funções, trabalhos, né? De pastoreio, essas coisas. Então, acho que tem que pensar bastante no perfil do cachorro. Por que isso, né? Ele tem que estar em alerta, tem que ter essa interação bastante próxima com o humano dele. E talvez seja estressante, né, Renan? Estressante pode ser a palavra? Sim, com certeza, porque querendo ou não, o animal ele acaba absorvendo muito da energia da pessoa, né? Até como ela comentou, esse animal é muito importante para ajudar nessa questão, né? Mas realmente ele se doa também. Então, logicamente, tem a questão que é um animal que ele é treinado, mas internamente ele absorve. Então, realmente é importante, né, ter esse tempo para ele trabalhar. Que bacana. Gente, quero muito agradecer a presença de vocês aqui nesse programa, que foi um programa fofo, informativo. A gente fez discussões muito importantes. Muito obrigada, Renan. Muito obrigada, Clarissa. Foi um prazer receber vocês aqui hoje. E o programa não acabou não, tá? Porque depois do intervalo eu trago dica cultural. Eu volto rapidinho. Capibara, 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 capibara. Está
Estação Livre de volta, sem animais e agora falando um pouco de cultura. Natural de Benguela, em Angola, o multiartista Paulo Chavonga reside aqui em São Paulo desde 2017. E ele está em cartaz no Museu da Imigração com a exposição Onde o Arco-Íris se Esconde. Reúne 60 pinturas, uma instalação, 2 vídeos e 12 poemas. A mostra reflete a condição do artista como imigrante africano aqui no Brasil. Trabalho com pintura desde os meus 10 anos, mas já desenho desde os 7 anos. E vivo aqui na cidade de São Paulo desde agosto de 2017. Quando eu era pequeno, eu já, nas minhas brincadeiras, eu sempre idealizei muito o Brasil. Fazia os meus brinquedos de barro, tirava o barro e tal. Fazia os brinquedos, a gente montava uma casinha. A minha casa era sempre tipo no Brasil, sabe? Eu montava um Cristo Redentor e tal, alguns lugares assim característicos do Brasil. Quando eu comecei a ganhar uma grana com arte, então senti a necessidade de poder investir na minha própria carreira. Daí eu queria muito me formar em artes visuais. Aí eu pesquisei no Google os 3 melhores países para poder estudar arte. Apareceu para mim o Brasil, Estados Unidos e Itália. Então achei que seria um lugar perfeito para poder expandir na minha carreira. Cara, esse projeto é a realização de um sonho. A gente está aqui na minha exposição Onde o Arco-Íris se Esconde. Essa exposição tem muito a ver com o meu processo migratório também, porque quando eu chego no Brasil, vou dando de cara com uma realidade totalmente diferente, né? Fui vendo essa pressão de me enxergar como um tema, né? Não como um sujeito vivo, assim como as pessoas ao meu entorno, elas eram muito enxergadas dessa forma, né? Como tema. E sempre que eu fosse fazer algum tipo de trabalho, ela só teria algum tipo de relevância, por exemplo, se eu atendesse de alguma forma essa demanda temática relativa ao fato de ser negro e africano. É muito importante falar sobre a xenofobia, o racismo que nos assola, mas um dos temas assim mais urgentes que eu queria muito trazer é justamente tocar nessa questão da subjetividade enquanto um artista, um pensador intelectual, sabe? Trago aqui, por exemplo, um pouco da história do meu país, Angola, e mostrar essa multiplicidade de cores e também de culturas que tem só o meu país. Vamos mostrar também essa diversidade cultural que tem o continente africano. A ideia da exposição é ir em contradição também com o que a mídia passa sobre o continente africano, mas ao mesmo tempo desafiar uma realidade complexa. Falo da vida dessas pessoas, trago a realidade delas, trago a realidade dura dessas pessoas, o cotidiano, mas sem deixar de lado esse diálogo extremamente poético. As cores, elas são como as palavras, sabe? São como os ritmos, são como uma música leve. Então acho que as cores, elas têm esse papel na minha pintura, né? Que é de chamar a atenção para a realidade dessas pessoas representadas nas telas, mas fazer com que elas viajem também nesses lugares e sintam de alguma forma. Então acho que as cores, elas têm esse poder. A arte, ela tem um papel de transformar essas pessoas porque é a maneira mais fácil, mais rápida, inclusive, de humanizar o mundo, né? Trazer um novo olhar sobre a gente africana no Brasil, né? Acho que a construção desse novo olhar e de novas narrativas contadas na primeira pessoa, ela ajuda e muito a combater esse sistema que nos é muito hostil, né? Bom, se você está aqui em São Paulo, você tem até novembro para dar um pulinho lá no Museu da Imigração.
E o Estação Livre vai ficando por aqui, mas semana que vem eu estou de volta e sem falta com muita informação para você. Enquanto isso, vai acompanhando a gente e revendo o nosso conteúdo no nosso canal no YouTube. Aproveita também para sugerir um tema, comentar os vídeos e programas que você está assistindo. A gente está trabalhando aqui em pautas sobre artes plásticas, sonhos, riqueza do lixo e a sua sugestão pode ser a próxima, sim, porque a gente te ouve. A gente quer você conosco, participando dessa discussão. Até semana que vem!